Corrida do Bem altera trânsito na Avenida União dos Ferroviários em Jundiaí neste domingo. A Prefeitura de Jundiaí, em São Paulo, por meio da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte, efetuará alterações no trânsito na Avenida União dos Ferroviários desde domingo, dia 18 de setembro de 2022, devido à realização de uma prova de corrida de rua, a Corrida do Bem. O tráfego será alterado entre 5 horas e 30 minutos da manhã até as 21 horas para a prova que faz parte da etapa Grandac. A principal mudança será na interdição do trecho entre a Avenida Segre e a Rua Engenheiro Monlevade, no sentido Ponte de Campinas para a Vila Arenys. Os motoristas contarão com duas opções de desvio, um pela Avenida Antônio Frederico Ozanam e outro pela Rua dos Bandeirantes e Rua Presidente de Moraes. A sinalização de via e monitoramento pelos agentes de trânsito serão organizados para auxiliar motoristas e pedestres. Marco Polo deve concluir entrega de lote de 170 ônibus 0 km para Juiz de Fora ainda neste mês. A Marco Polo deve concluir ainda neste mês a entrega de lote total de 170 ônibus para o sistema urbano de Juiz de Fora em Minas Gerais. Nesta semana já foram apresentados 120 veículos. A frota faz parte da renovação e ampliação da ANSAL, Auto Nossa Senhora Aparecida Limitada do grupo CSC. Como mostrou o site Diário do Transporte, a ANSAL, juntamente com a Aviação São Francisco, no consórcio Via JF, assumiu as linhas que operadas pela TUSMIL, Transporte Urbano São Miguel, que deixou os serviços. Do total de 170 coletivos vendidos, quanto a carroceria, 20 unidades são do micro-ônibus sênior e 150 ônibus do básico Torino. São todos chassi Mercedes-Benz de motor dianteiro, sendo 20 micro LO 916, 75 midis OF 1519 e 75 do modelo convencional OF 1721. As carrocerias foram produzidas na unidade de São Mateus, no Espírito Santo, da Marco Polo, e os chassis na planta da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Linha 3 vermelha vai operar com velocidade reduzida no domingo. Neste domingo, dia 18 de setembro de 2022, a linha 3 vermelha do metrô de São Paulo vai operar com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as 4 horas e 40 minutos da manhã e 16 horas. É que os trens vão circular em via única entre as estações Bresser, Moca e Tatuapé para instalação de portas de plataforma na estação Belém. Assim, os trens vão reservar de sentido pela mesma via. A partir das 16 horas de domingo, os trens voltam à operação normal. As portas de plataforma evitam queda de pessoas e objetos nos trilhos. Os trens vão funcionar de forma intercalada no período neste trecho para quem vai no sentido Corinthians-Itaquera, quanto àqueles cujo destino é a estação Palmeira a Barra Funda. O metrô diz que vai orientar os passageiros, vai publicar informativos nas redes sociais e emitirá mensagens sonoras por meio do sistema de som das estações e dos trens, além de afixar cartazes nas estações. Funcionários da estação Belém também orientarão quem tiver alguma dúvida. Linha 709A10, terminal Água Espraiada, a metrô Ana Rosa tem itinerário desviado neste sábado. A SP Trans vai desviar o itinerário da linha 709A10, terminal Água Espraiada, ao metrô Ana Rosa a partir das 4 horas da manhã deste sábado, dia 17 de setembro de 2022, por conta das obras no cruzamento da rua Doutor Eduardo de Souza Aranha com a Avenida Santo Amaro no sentido centro. Os desvios na linha permanecerão até o fim do serviço no local. Confira o itinerário. 709A10, terminal Água Espraiada ao metrô Ana Rosa, ida normal até a rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, Avenida Santo Amaro, sentido bairro, Rua Guilherme Benites, Rua Doutor João Clímaco Pereira, Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, Avenida Setor Amaro, sentido centro, prosseguindo normal. Volta sem alteração. Linha 2 tem problemas e afeta a linha 1 do metrô de São Paulo na noite desta sexta-feira. A linha 2 verde do metrô de São Paulo apresentou problemas para os passageiros no pico da volta para casa desta sexta-feira, dia 16 de setembro. A linha 1 azul também foi afetada.
Por volta das 19 horas e 30 minutos da noite, os trens passaram a operar com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Nos canais oficiais, o metrô divulgou uma interferência na via na estação Santos Imigrante da linha 2. SP Trans muda ponto inicial da linha 4001-10 a partir de sábado. A partir deste sábado, dia 17 de setembro de 2022, a SP Trans vai remanejar o ponto inicial da linha 4001 e 10, que liga o terminal Itaquera ao terminal 6 Carrão para a rua Antônio Fontana, 671, no conjunto José Bonifácio, em Itaquera, também alterando sua denominação para 4001-10 Itaquera ao terminal 6 Carrão. Segundo a SP Trans, com a mudança em novo itinerário que terá os horários das primeiras partidas antecipados nos dias úteis e sábados, às 3 horas e 45 minutos da manhã para as 3 horas e 40 minutos, passa a atender os passageiros que utilizam a linha 4001-21, que liga o terminal Itaquera a Itaquera, que será desativada. Ida: Rua Antônio Fontana, Rua Virgínia Ferne, acesso, Estrada Itaquera Guianazes, acesso, Rua Maria Bauman Mendonça, Rua Manuel Inácio de Loyola, Rua Guajaguaçu, Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, Rua Narciso Araújo, Rua Professor Leonídio Alegrete, Rua São Francisco do Piauí, Rua Engenheiro Vilares da Silva, Rua José Otifissa Filho, Rua Sabado D'Angelo, Rua Augusto Carlos Bauman, Rua Geraldo Vieira de Castro, Terminal Itaquera, Plataforma B, Rua Lagoa Salgada, Rua Doutor Areliano Barreiros, prosseguindo normal, na volta normal até a Rua Américo Salvador Novelli, Rua Victório Santin, Rua Italiana, Rua São Francisco do Piauí, Sabado D'Angelo, Rua José Otissica Filho, Rua Engenheiro Vilares da Silva, Rua São Francisco do Piauí, Rua Professor Leonídio Alegrete, Rua Narciso Araújo e Rua Antônio Fontana. Linha Odete Rosado começa a funcionar a partir desta segunda-feira em Mossoró, através do programa Ônibus no Bairro. A partir desta segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022, os moradores do bairro Odete Rosado, na zona norte de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ganharam uma linha de ônibus de segunda a sábado. De acordo com a prefeitura, o itinerário possui 21,9 km de extensão, com rotas que passam por escolas, universidades, unidades de saúde, delegacias e vários outros estabelecimentos públicos. Valdemar Araújo, diretor da empresa Cidade do Sol, explica que a nova linha beneficiará diretamente os universitários que vão à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e à Universidade Federal Rural do Semiárido. Abre aspas. A partir dessa segunda-feira, daremos início à operação da linha Odete Rosado. O itinerário atenderá também aos estudantes da UERN e UFERSA, possibilitando mais uma opção de transporte. STF, Estados e União em acordo para nova proposta sobre ICMS de combustíveis e transporte coletivo. Em reunião realizada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, Justiça, Estados e União entraram nesta sexta-feira em um consenso sobre possibilidade de os governos escolherem a modalidade de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre combustíveis e outros serviços, produtos essenciais, como transporte coletivo, energia elétrica, comunicação, entre outros. Haverá, pela proposta, duas opções de alíquota: fixa sobre a unidade de quantificação do produto ou variável, de acordo com a oscilação de preço do produto ou serviço. A proposta deve ser levada ao Congresso como alteração legislativa, segundo o STF, por meio da assessoria imprensa com a comissão especial formada por membros dos entes federativos. Foi criada pelo ministro Gilmar Mendes no âmbito de duas ações que discutem a possibilidade da adoção alíquota única reduzida para todos os estados. Os trabalhadores desse grupo devem ser finalizados até 4 de novembro de 2022. A próxima reunião foi marcada para o dia 26 de setembro. O STF explica que a arguição de descumprimento
de Preceito Fundamental 984 foi ajuizada pelo presidente da República Jair Bolsonaro para pedir a limitação da alíquota do tributo dos 26 estados e no Distrito Federal, a prevista para as operações em geral. Já a ação direita de inconstitucionalidade 7.191 é assinada por 11 estados e o Distrito Federal contra a Lei Complementar Federal 192/2022, que determinou a uniformidade das alíquotas do ICMS sobre combustíveis em todo o país. Assinaram Pernambuco, Maranhão, Parnaíba, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e Distrito Federal. Hoje, o artigo 3º, inciso 5, alíbia B da LC 192/2022, prevê que as alíquotas do imposto, definidas mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, serão específicas por unidade da medida adotada. O STF diz que a União não se opôs à proposta dos estados de alterar ou mesmo excluir o parágrafo 4 do artigo 6, que prevê intervalos mínimos para reajuste das alíquotas. De acordo com o dispositivo, a definição das alíquotas deve prever um intervalo mínimo de 12 meses entre a primeira fixação e o primeiro reajuste de 6 meses para os reajustes subsequentes. Na avaliação dos estados, a norma congela os reajustes que, ao seu ver, deveriam acompanhar a volatilidade do mercado. Eles argumentaram ainda que a definição de prazos está no âmbito de competência atribuída pela Constituição Federal aos estados. Em Curitiba, ônibus elétrico circula com tarifa zero neste fim de semana. A Prefeitura de Curitiba informa que o novo ônibus elétrico da fabricante Raiger, que está em demonstração na cidade, poderá ser conferido pela população em viagens gratuitas neste sábado, dia 17, e domingo, dia 18. De acordo com a administração municipal, o ônibus fará o trajeto de 6 km entre o terminal Campina do Siqueira e o Parque Barigui, com viagens de hora em hora no período das 9 horas da manhã às 8 da noite. Além do terminal Campina do Siqueira, onde o usuário precisa pagar a tarifa para entrar, haverá pontos de parada para embarque e desembarque gratuitos no Salão do Automóvel, Pavilhão de Eventos e no Salão de Atos, no Parque Barigui. Fiscais da Urbanização de Curitiba, que gerencia o transporte coletivo na cidade, vão acompanhar a operação. A experiência de andar em um ônibus elétrico é muito diferente da verificada em um ônibus movido a diesel. Sem ruídos, sem emissão de CO2, o veículo representa o futuro da mobilidade nas grandes cidades e é um dos principais projetos do município para os próximos anos. Abre aspas, será a oportunidade para que a população conheça como é andar em um ônibus elétrico, tecnologia que daqui a 2 anos deve ser realidade na cidade, com mais conforto, sem emissões e ainda sem ruídos, diz o prefeito da URBS, Jorge Pedro Maia Neto. Com 12,2 metros de comprimento, o veículo Raiger Azuri A12BR do tipo padrão tem, segundo a fabricante, capacidade para transportar 78 pessoas e autonomia de 270 km, graças a um conjunto de 12 baterias. O veículo é carregado no período noturno em uma estação montada na garagem da Autoviação Redentor, na cidade industrial de Curitiba. O tempo máximo de recarga é de 4 horas. A demonstração da Raiger faz parte de uma série de ações que celebram a mobilidade sustentável na capital do mês de setembro. As atividades ocorrem de 16 a 29 e celebram também a Semana da Mobilidade, que inclui o Dia Mundial Sem Carro em 22 de setembro. Na próxima segunda-feira, o ônibus elétrico começa um período de teste de 5 dias com bilhetagem em linhas da capital. A primeira linha que testará a tecnologia será a 801, que liga o bairro Campina do Siqueira a Batel. Na terça, dia 20, será a vez da 380 Detran Vicente Machado, seguida pela 617 Jardim Ludovita. Na quarta, dia 21,
654 Campo Alegre na quinta, dia 22, e 826 que liga o bairro Comprido ao CIC na sexta, dia 23. O ônibus circulará nas linhas no período das 6 horas da manhã às 8 horas da noite em uma tabela especial entre os horários dos demais veículos. 0 emissões. Acidente entre carro e ônibus deixa a cobradora ferida em Campo Largo. Uma colisão envolvendo um veículo de passeio do modelo Citroën C3 e um ônibus urbano da empresa de ônibus Campo Largo deixou a cobradora do coletivo ferida na madrugada desta sexta-feira, dia 16. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Paraná, que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu na altura do entrocamento na rodovia estadual PR-423 ao acesso à BR-277, na altura do viaduto do Rondinha, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Ainda segundo a corporação, o acidente ocorreu por volta da meia-noite, deixando a frente do veículo de passeio completamente destruída. No veículo não houve feridos, a linha em que o ônibus estava não foi informada. A cobradora do coletivo, que não teve a sua identidade revelada, apresentou ferimentos no joelho e foi atendida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento do UPA de Campo Largo por um carro da empresa de ônibus. As causas do acidente devem ser investigadas em breve. Em Brasília, um ônibus urbano da Autoaviação Marechal Brasília tombou no início da tarde desta sexta-feira, na altura do eixo monumental em Brasília, deixando ao menos 11 pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o acidente ocorreu na altura do Cruzeiro. Ainda segundo a corporação, o coletivo circulava com 25 passageiros a bordo no momento do acidente. O ônibus faz a linha 383 que liga Ceilândia até a rodoviária do Plano Piloto. Entre as 11 pessoas feridas foram identificadas 3 homens e 8 mulheres. Todos apresentaram ferimentos leves. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional da Asa Norte, Hospital de Base, Hospital do Paranoá. Alguns passageiros afirmaram que o motorista seguia viagem em alta velocidade. Quando foi fazer uma curva, o pneu do ônibus furou, fazendo com que o coletivo tombasse. Já o motorista informou que o coletivo derrapou depois que um dos pneus traseiros perdeu a bandagem, que é parte do pneu que fica em contato direto com o chão. O ônibus acabou batendo em um meio-fio após derrapar. A Autoaviação Marechal informou que o coletivo passou por manutenção preventiva do pneu no último dia 1º de setembro e que contratou um perito externo para investigar o acidente. Maceió cria linha de ônibus para atender moradores da cidade universitária. Os moradores da cidade universitária passarão a contar a partir do dia 21 de setembro com a linha 727 Estáquio Gomes, a Village Ponta Verde via Marília Mendonça, como informa a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió. Segundo a Prefeitura de Maceió, a medida tem como objetivo promover mais agilidade no deslocamento das pessoas que foram ao Estáquio Gomes, Jardim Royal e Vila Campestre. A nova linha sairá do terminal do Eustáquio Gomes, acessará o conjunto Jardim Royal e percorrerá a Avenida Marília Mendonça para acessar o Village Campestre, utilizando a Avenida Menino Marcelo, uma via importante para pessoas que moram nas localidades até chegar na Ponte Verde. A mudança será monitorada pelo Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió. Para isso, os usuários podem encaminhar desde a solicitação de informações até denúncias para o WhatsApp do transporte, no número 82 981 34 68 58. No Rio, um ônibus articulado modelo Marco Polo BRT que opera linhas municipais no sistema BRT Rio apresentou um problema nesta sexta-feira no bairro Santa Cruz, na zona oeste do Rio, chamando a atenção de moradores da região. Em um vídeo que já circula nas principais redes sociais e também em grupos de mensagem por aplicativos, é possível ver o coletivo com problema fechando uma das ruas do bairro e diversas pessoas empurrando o coletivo que, ao sair do local, soltou uma intensa fumaça. A empresa Mob Rio, criada na gestão pelo prefeito Eduardo Paes para administrar a crise no sistema BRT Rio após a sua intervenção, informou que o ônibus seguia sem passageiros quando apresentou problemas e que o mesmo já foi encaminhado para manutenção na garagem.
Faturamento do turismo brasileiro cresce 32% em julho. O Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo informa nesta sexta-feira que o turismo brasileiro faturou 18,3 bilhões de reais em julho. De acordo com a federação, houve um crescimento de 32,1% em relação ao mesmo período do ano passado, e o resultado foi impulsionado pelas férias escolares. Em comparação a julho de 2019, antes da pandemia da Covid-19, o faturamento foi 2% inferior. O segmento que mais contribuiu para a alta do turismo no mês de julho foi do transporte aéreo, que cresceu 86,8% no comparativo anual, seguido pelos serviços de alojamento e alimentação, de 22%, e pelas atividades culturais, recreativas e esportivas, de 18,8%. Em valores absolutos, o setor de transporte aéreo contribuiu com 6,2 bilhões de reais desse total de faturamento do setor. Já os serviços de alojamento e alimentação faturaram 5,2 bilhões de reais. O setor de transporte terrestre, composto por ônibus intermunicipal, interestadual e internacional, além de trens turísticos, somou 2,9 bilhões de reais. Em seguida, apareceram os segmentos de locação de veículos, agências e operadores de turismo, faturamento de 2,7 bilhões de reais em julho, de atividades culturais, recreativas e esportivas, de 1,27 bilhões de reais e de transporte aquaviário, de 49 milhões de reais. Presidente Prudente adia por uma semana a data de licitação do transporte municipal. A Prefeitura de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, decidiu adiar a licitação do transporte coletivo municipal por uma semana. Inicialmente prevista para o dia 17 de outubro deste ano, a nova data é agora de 24 de outubro. A publicação do edital com a mudança da sessão pública saiu publicada no Diário Oficial da União neste sábado, dia 17. O transporte urbano local está hoje em operação emergencial pela Sansetur, consequência da rescisão do contrato da empresa na concessão da empresa Companitur Prudente Urbano. A tarifa atual é de R$ 4,25 por passageiro, vigente desde 1º de janeiro de 2020. Em média, o sistema transporta 7,6 milhões de passageiros, equivalente econômico anuais no sistema. Esta média foi obtida com base nos passageiros transportados de janeiro a dezembro de 2019, último período anual pré-pandemia. Contratada emergencialmente em dezembro de 2021 por 180 dias, a Sansetur assinou novo contrato pelo mesmo prazo em junho passado. Prefeitura de Bragança Paulista também sofre derrota na justiça ao solicitar suspensão de liminar que impede repasse aos subsídios do JP Transportes. Após a empresa JP Transportes recorrer e ver negado recurso junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo em sentença proferida pelo desembargador Bandeira Lins, que refutou a suspensão liminar que travou pagamento de subsídios conforme aprovado pela Câmara de Bragança Paulista em São Paulo. A prefeitura da cidade, com recurso semelhante, também se viu derrotada. A sentença de Bandeira Lins, que é o relator do processo, foi publicada nesta sexta-feira, dia 16. Cabe lembrar que o motivo de celeuma foi uma lei aprovada em 9 de agosto de 2022, de autoria do prefeito Almari Sodré, que propunha subsidiar o atual operadora do transporte municipal. O motivo era repassar mensalmente recursos com vistas a custear o desequilíbrio econômico-financeiro à JTP. A prefeitura alega que a tarifa anual é de R$ 4,60 é insuficiente para cobrir os custos de operação. Poucos dias depois da lei aprovada pela Câmara, no entanto, o juiz Frederico Lopes Azevedo, da 2ª Câmara Civil da cidade, barrou o pagamento acatando liminar solicitada pelo ex-vereador Moufid Dorré. Há uma semana, a JTP recorreu junto ao Tribunal de Justiça
e foi derrotada em sentença proferida pelo desembargador Bandeira Lins, relator do processo na véspera do feriado de 7 de setembro. Em sua sentença, Bandeira Lins citou que o atual contrato JTP foi considerado nulo pela Justiça. O uso de máscaras no transporte público deixa de ser obrigatório no Ceará. O governo do estado do Ceará atualizou nesta sexta-feira as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, anunciando a flexibilização do uso de máscaras, retirando essa obrigatoriedade no transporte público. A partir de agora, usar máscaras em ônibus rodoviários, ônibus urbanos, metrô é opcional, ficando à escolha de cada pessoa fazer o uso ou não. Segundo o Decreto 34.957, publicado pela Gestão do Estado, foi considerado o resultado de reunião do Comitê Estratégico encarregado da definição das medidas de controle da Covid-19 no estado do Ceará, o qual é constituído por técnicos especialistas, por autoridades do governo e na condição de observadores por chefes e representantes dos poderes constituídos. Ainda assim, reconhecendo os riscos que a doença pode oferecer, o uso passa a ser recomendado. Em virtude do baixo número de casos da Covid no Ceará, o comitê decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras nos transportes coletivos. O uso do item permanece obrigatório nas unidades de saúde. Lembro que a vacinação segue em andamento em todo o estado. É muito importante que todos tomem as doses de reforço. Juntos estamos separando essa pandemia, disse a governadora Isolda Sela em publicação nas redes sociais. Para as unidades de saúde, as pessoas devem ainda utilizar máscaras, seja funcionário ou paciente que estiver em um destes locais. Nova linha de Petrópolis começou a circular nesta sexta-feira. Os moradores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, passaram a contar a sexta-feira com uma nova linha de ônibus que liga a região do Bom Sucesso ao terminal Itaipava. A linha 714, que liga o terminal Itaipava ao bairro de Bom Sucesso, é operada pela Turp Transporte, uma das concessionárias de transporte público municipal, e conta com 18 paradas ao longo com percurso, com 12 partidas entre a manhã até a noite. Entre as vias atendidas estão a BR-040, entre a Estrada União e Indústria, conforme da empresa nas redes sociais. Os horários de partida são os seguintes: manhã, 6 horas e 40 minutos, 7 horas e 20 minutos, 8 horas e 8 horas e 40 minutos da manhã. À tarde são 12 horas e 30 minutos, 14 horas e 30 minutos, 15 horas e 30 minutos e 17 horas e 30 minutos. À noite, 18 horas e 30 minutos, 19 horas e 40 minutos e 20 horas e 40 minutos. Expresso São José tem ônibus queimado em Ceilândia na madrugada deste sábado. Um ônibus da Expresso São José, que opera no transporte coletivo no Distrito Federal, foi alvo de um incêndio na madrugada deste sábado. O veículo estava vazio e estacionado no terminal de Ceilândia quando o incêndio começou. Há suspeitas de ato de vandalismo. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado para debelar as chamas que atingiam a parte dianteira no interior do ônibus. De acordo com o portal Metrópolis do Distrito Federal, a São José informou que foi o 9º ônibus da empresa a ser incendiado. Na última semana, 21 tacógrafos, um ônibus e um carro de apoio à operação foram roubados. A empresa registrou um boletim de ocorrência na 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas.